No ar, TVC News, edição da noite, com Paulo Berenguer. Tudo bem? Muito boa noite para você ligado na TV Brasil Central. Estamos chegando com mais um TVC News, edição da noite. Edição de hoje, continuando a falar sobre a queda do helicóptero da Polícia Civil, que matou 8 pessoas no acidente que aconteceu no final da tarde de ontem no município de Piranhas. 7 policiais estavam a bordo, além do acusado de praticar a chacina que aconteceu dias atrás na cidade de Uberlândia. Os policiais estavam lá justamente para tentar fazer a reconstituição do crime. No programa de hoje, todas as informações sobre o que aconteceu ontem e também sobre os acontecimentos de hoje. E no programa de hoje a gente vai falar também de um outro assunto que interessa muito a toda a sociedade. Calcula-se que hoje, em torno de uma pessoa entre 100 nascidas, nasça com problemas que depois vão levar até o autismo. Autismo que ainda é pouco conhecido da população e pouco conhecido também dos próprios médicos que estão ainda pesquisando as causas, as origens do autismo. A cura, portanto, está bastante longe. Então, como lidar com o autismo, como lidar com uma pessoa autista? É o que a gente vai também discutir no programa de hoje com a presença de 2 convidados. Está aqui ele que fala pela área da medicina, o neuropediatra Wander dos Santos Anjo. Tudo bem, doutor Wander? Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. E para falar também sobre como lidar com o autismo, ela que tem um filho de 20 anos que tem autismo, está aqui a Silvana Modesto, ela que é membro da diretoria da AMA. AMA, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista. Tudo bem, Silvana? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado também por ter vindo. E eu convido você, telespectador, a tratar dos assuntos juntamente conosco. Vamos falar também de Demóstenes Torres, CPI do Cachoeira e tantas outras coisas que estão na ordem do dia. Você é nosso convidado especial para participar, dar a sua opinião pelos telefones 32554070, 32559448 ou mandando o seu e-mail através do site pauloberengues.com.br, entrando na seção Fale Conosco. O TVC News, edição da noite, está no ar. Muito bem, TVC News, edição da noite, e hoje tratando de autismo. A gente vai conversar com os nossos convidados a partir do próximo bloco, mas você pode desde já enviar a sua pergunta. Nesse bloco a gente vai dar todas as informações sobre a queda do helicóptero da Polícia Civil que aconteceu no final da tarde de ontem. A equipe da TV Brasil Central, da TVC News, esteve no local, esteve na fazenda onde ocorreu o acidente. Conversou com algumas pessoas que viram a aeronave caindo. É o que você confere nessa reportagem que abre a série de matérias que a gente vai mostrar até as informações mais recentes. Primeiro, o que aconteceu lá na fazenda é o que você vê agora. O helicóptero modelo Koala, adquirido há pouco mais de um ano pelo governo de Goiás, caiu às margens do córrego Bucaina, na divisa entre 2 fazendas a cerca de 40 quilômetros de Piranhas, na região oeste do estado. As 8 pessoas a bordo morreram. 5 delegados de polícia, 2 peritos criminais e Aparecido Alves, acusado de matar 7 pessoas na zona rural de Uberlândia. Os policiais voltavam para Goiânia depois de realizar mais uma etapa da reconstituição da chacina em Uberlândia, quando aconteceu o acidente. Segundo testemunhas, o motor do helicóptero mudou de barulho de repente e logo ele começou a girar. Esta hélice se soltou da aeronave antes que ela atingisse o chão e caiu neste lago aqui, no quintal de uma das fazendas. O helicóptero caiu a cerca de 200 metros à frente, às margens do córrego, e pegou fogo. Ele é normal, barulho normal, né? Quando ele mudou o barulho de uma hora para outra e já pendeu de lado. E aí nessa hora que ele pendeu, ele soltou essa hélice. E da hora que ele soltou, ele já saiu dando cambriota lá e desceu e bateu de ponta lá dentro. E aí a gente viu que ele tinha caído, porque lá de casa tem a serra e ele escondeu atrás da serra. Pensei até que tinha sido lá na nossa propriedade. Aí eu já saí correndo do curral, fui em casa, já pegamos o carro, eu liguei para minha esposa em Piranhas para ligar para a polícia, alguém, né? Falou, caiu uma aeronave aqui pertinho de casa. E a gente veio, e aí a aeronave em chamas, queimando mesmo. Aí deu vários tiros, né? Tipo, certamente tinha arma de fogo ali dentro, né? E aí explodiu.
muito tiro. Quando eu cheguei, eu falei, gente, vamos apagar esse fogo, porque eu não sei, de repente está queimando alguma coisa que pode ser importante, né? Eu imagino assim, nós usamos mais de 2.000 litros de água, só de cair do ladinho do córrego, né? Para poder apagar o fogo. Entre as vítimas da queda do helicóptero da Polícia Civil estavam 2 veteranos delegados que atuaram em casos de repercussão nacional. Jorge Moreira e Antônio Gonçalves conquistaram o reconhecimento pelo trabalho que desenvolveram. E você confere agora. O delegado Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, de 64 anos, nasceu no Piauí. Ele era integrante da Polícia Civil desde 1969, quando foi admitido para o cargo de investigador. Tornou-se delegado em 1982. Passou por delegacias no interior e na capital. Foi titular da Delegacia de Tóxicos, da Delegacia de Investigações Criminais e também na de Furtos e Roubos de Veículos. Atualmente era superintendente da Polícia Judiciária aqui em Goiás. Em 2002, Antônio Gonçalves tornou-se conhecido nacionalmente por trabalhar no caso Pedrinho, sequestrado em Brasília e reencontrado 16 anos depois aqui em Goiânia. Antônio Gonçalves era casado e deixa 3 filhos. O delegado Jorge Moreira da Silva, de 54 anos, nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, e tornou-se delegado da Polícia Civil em 1982. Ele coordenou o trabalho de diversas delegacias especializadas, mas foi reconhecido principalmente por sua atuação como titular da Delegacia de Investigação de Homicídios, cargo que ocupou por 7 anos à frente de inúmeros casos de extrema relevância, entre eles o assassinato da inglesa Cara Marie Burke, que teve repercussão internacional. Atualmente, Jorge Moreira era delegado titular da Delegacia Especializada no Combate a Roubos de Cargas. Dia difícil na Secretaria de Segurança Pública. Essa quarta-feira foi de luto e consternação entre os funcionários. No pátio da Secretaria de Segurança Pública, a bandeira hasteada a meio mastro evidencia o clima que tomou conta da instituição. Portas e guichês trazem um aviso. Pelos corredores, funcionários leem jornais e conversam sobre o assunto. Estão pesarosos, ainda perplexos diante da notícia da queda do helicóptero que vitimou 5 delegados, 2 peritos criminais e o assassino confesso da chacina de Doverlândia. Eles tentam voltar à rotina de trabalho. Tentam. Hoje nós chegamos aqui, o ambiente foi de total tristeza para todo mundo, né? Porque apesar de tudo de serem delegados superiores nossos, a gente tinha um relacionamento de amizade muito grande, a gente era muito amigo um do outro. Então, para a Polícia Civil e para o Estado, de modo geral, foi uma perda lamentável. Maria é telefonista há 10 meses na secretaria e conta como a notícia afetou todos os funcionários do prédio. Tá tenso, você vê os telefonemas, quase não tá ninguém ligando, as pessoas tristes, vê os colegas que conhecem ele há mais tempo, com cara de choro, né? Tudo triste, né? A Polícia Civil está muito abalada, a Polícia Civil está passando um momento muito difícil com a perda dos nossos colegas. Eles eram amigos, muitos anos de convivência, mais de 25 anos juntos, e profissionais excelentes, competentes. Então hoje a gente está de luto, a Polícia Civil está de luto, e a gente vai continuar, mas vai ficar a saudade e essa perda não tem como repor. O delegado Antônio Gonçalves esteve pela última vez na Secretaria de Segurança Pública na segunda-feira. Seu gabinete está como ele deixou. Agora, o que mais chama a atenção na sala do delegado é que de frente à mesa dele está um painel com uma imagem de um antigo helicóptero da Polícia Civil. Todos os colegas, tanto o Dr. Bruno como o Dr. Carrasco, o Dr. Jorge, principalmente o Dr. Antônio, são companheiros e colegas. E nós não temos palavras que possam transmitir a nossa dor, que pulsa no peito pela perda tão terrível desses colegas. E voltar a trabalhar depois de tudo isso é voltar de luto. É voltar de luto. E por uma ironia do destino, hoje se comemora o Dia do Policial Civil. Os delegados de polícia de Goiás estavam anunciando para hoje uma paralisação, estavam anunciando um movimento grevista. E em respeito ao que aconteceu, em respeito aos colegas, eles decidiram adiar o início dessa paralisação. Foi o que informou o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, o Wilson Luiz. A paralisação será retomada, segundo ele, no primeiro dia útil após o sepultamento do último corpo de vítimas. O delegado
O presidente informou ainda que o movimento tem duração indeterminada e a categoria está reivindicando o cumprimento do compromisso do governo do estado em relação aos termos acertados para a reestruturação da carreira. O corpo do delegado Vinícius Batista da Silva, de 33 anos, foi enterrado hoje à tarde no cemitério Jardim das Palmeiras, aqui em Goiânia. Ele foi a primeira vítima resgatada e identificada depois da queda do helicóptero. Veja. Vinícius tinha 33 anos de idade e era delegado da Polícia Civil desde 2010. Atualmente era titular em Iporá. O jovem delegado deixa a esposa e uma filha de 2 anos de idade. O delegado Valdir Soares lamentou o acidente e falou das perdas irreparáveis. De repente perde a vida assim rapidamente, ele tinha uma estrutura enorme. Tinha outras investigações de destaque, já estava numa cidade difícil, Iporá, e agora deixa a esposa, deixa a filha pequena, que não vai poder ter a presença do pai no seu momento de crescimento. Uma dor muito grande, policiais maravilhosos, doutor Antônio, meu amigo particular, um paizão nosso, era ele que queria comandar à frente todas as operações, estavam conosco. Outro dia fizemos uma operação com a Polícia Rodoviária de madrugada, doutor Jorge da mesma forma, Carrasco, meu irmão, irmão de academia, veio de São Paulo, vindo do Paraná, fizemos vários cursos juntos, profissional super competente. Bem, os outros corpos estão ainda sendo identificados, o processo é lento devido ao estado em que se encontram os corpos e os legistas estão trabalhando no IML, Instituto Médico Legal. Não há previsão ainda do término do trabalho, embora eles estejam trabalhando naturalmente também consternados, porque afinal de contas trata-se de colegas de profissão que ali estão sendo autopsiados, sendo identificados. Uma das hipóteses levantadas sobre a causa da queda do helicóptero foi, nós falamos aqui sobre isso ontem, a de que o acusado da chacina de Doverlândia, o Aparecido Souza Alves, pudesse ter reagido, pudesse de alguma forma ter provocado esse acidente com a aeronave. Mas a Polícia Civil hoje descartou essa possibilidade. A Polícia Civil descartou a possibilidade do acidente ter sido causado por uma possível reação de Aparecido Alves, principal suspeito da chacina. A pessoa, depois que ela ingressa na aeronave, os policiais algemam ela para trás, algemam seus pés, e o cinto de segurança da própria aeronave, ela pega pela frente do corpo, pela cintura. Também ela é uma aeronave moderna, nova, com 8 lugares, onde são dispostos 3 assentos de um lado, 3 assentos de outro, e o piloto e copiloto ficam isolados dos passageiros. As bandeiras a meio mastro na Secretaria de Segurança Pública representam o luto de 3 dias em homenagem às vítimas. Tenho muito orgulho de ser colega desses policiais e, para nós, morreram em cumprimento do dever, em busca da verdade, e essa é uma honra para o policial. Então, é um orgulho ter trabalhado com eles e sempre os terei como grandes exemplos. Bem, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai investigar as causas do acidente com o helicóptero Koala da Polícia Civil. A perícia no local da queda começou hoje, mas não há previsão de quando essa investigação será concluída. Nossa intenção é entender a dinâmica do acidente, o que levou, quais foram os fatores contribuintes que levaram a essa ocorrência, para que a gente possa emitir recomendações de segurança para que essas ocorrências não voltem a acontecer futuramente. A investigação é um quebra-cabeça. A gente vai fazer cheque nos componentes da aeronave, nós vamos escutar testemunhas e vamos juntar esse quebra-cabeça para que a gente entenda a dinâmica, escutar testemunhas, tudo isso e posteriores exames que forem necessários para a gente descobrir o que ocasionou essa cena catastrófica. Esse helicóptero tinha um dispositivo idêntico ou semelhante à caixa preta de aviões, como a gente conhece? Nesse momento eu não posso te afirmar. As informações iniciais dizem que ele não tem o chamado CVR e o FDR. Essa aeronave não possuía esses 2 equipamentos que fazem o registro do voo. O governador Marconi Perillo esteve no local do acidente hoje pela manhã. À tarde, já no centro administrativo, ele voltou a falar da homenagem aos policiais mortos no acidente e também da solidariedade aos familiares das vítimas.
Em coletiva de imprensa no Palácio Pedro Ludovico, o governador lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às famílias das vítimas. O governo de Goiás quer, neste momento de dor, de tristeza, transmitir às famílias, aos colegas de profissão, aos amigos destes colegas de trabalho, delegados e policiais, a nossa profunda solidariedade, o nosso profundo pesar e o amparo do governo de Goiás às famílias enlutadas neste momento de dor e após, porque foram homens que serviram ao serviço público e sempre merecerão a nossa atenção, o nosso respeito, a nossa admiração. O governador ressaltou que as investigações sobre a chacina vão continuar. Ele disse ainda que o governo estadual irá trabalhar junto à aeronáutica para esclarecer as causas que levaram à queda do helicóptero. O que é da esfera federal, da Comando da Aeronáutica ou da Secretaria de Aviação Civil, certamente será feito por eles. E aquilo que for da competência do governo de Goiás, mesmo que sejam medidas complementares, serão feitas com a maior diligência, com a maior responsabilidade e com a maior rapidez possível. E ainda nessa edição você vai ver a nossa equipe, mais uma vez, com exclusividade em Brasília, falando sobre a CPI do Cachoeira. Amanhã ela deve ouvir mais 3 pessoas. E a CPI do Cachoeira está provocando confusão também com a Procuradoria-Geral da República, Roberto Gurgel, e principalmente o deputado federal Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, estão trocando farpas sobre a CPMI e sobre o mensalão. Daqui a pouco você vai entender melhor essa questão. No próximo bloco, a gente fala sobre autismo. E antes que a gente comece a falar sobre autismo, a gente vai chamar um intervalo comercial e antes do intervalo, um túnel do tempo. E no túnel do tempo, já para a gente começar a colocar essa questão do autismo, a gente vai exibir um desenho de um personagem, um André, que foi criado pelo grande Maurício de Souza, da Turma da Mônica, e que falava sobre esse personagem que era autista. E através desse desenho, desse comercial, se pretendia levar às pessoas um pouco mais de informação e um pouco mais de clareza sobre o que vem ser o autismo. Confira e a gente volta em seguida para falar sobre esse assunto. Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças.